Eu quero que você abra a sua Bíblia, o seu iPad, o seu iPod, o não pode, o não pede, o iPhone. Qualquer coisa que você tenha na mão, por favor, abra no livro de Mateus, capítulo 6, 19 a 21. Agora não dá mais para a gente falar assim, os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias, né? Certo, Atanásio? Tem que abrir as Bíblias, todos os equipamentos que tem. Mas, por favor, mantenha o que você tem em mãos aberto nesse texto, para que a gente possa meditar e não use essas tecnologias para outra coisa agora, tá bom? Agradeço. Tesouros no céu e na terra é o tema da nossa reflexão. Mateus 6, 19 e 21 diz o seguinte: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor, nós te agradecemos, porque estamos juntos, porque o Senhor nos uniu, e o Teu Espírito tem nos ensinado, e nós te agradecemos porque o Senhor deixou essa palavra para a gente meditar, e a gente tem aprendido tantas coisas com o Evangelho, tantas coisas com aquilo que o Senhor deixou para a gente como grande tesouro, como fonte de vida. Nós te agradecemos porque o Senhor se importa com a igreja, se importa com cada um de nós. E o Senhor nos aconselha, o Senhor nos orienta, o Senhor ilumina o nosso coração, o Senhor nos dá ensinamentos preciosos que não só nos ajudam a viver nesse mundo, mas princípios que nos ajudam na eternidade, que farão diferença quando nós não estivermos mais aqui. E eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra, porque Jesus trata as coisas de forma aberta e porque Ele disse aqui que o nosso coração precisa estar no lugar certo. Então, Pai, nós queremos colocar nesse momento o nosso coração diante de Ti e pedir o Teu auxílio, no sentido de que a gente tenha um coração aberto para receber essa palavra e para mudar coisas nas nossas vidas. Nós não estamos aqui para ganharmos conhecimentos, mas nós estamos aqui, Deus, para sermos transformados. E a Tua palavra diz lá no livro de Hebreus que ela tem um poder de penetração. Então nós te pedimos que o Espírito do Senhor, através dessa palavra que funciona como uma espada, possa penetrar no nosso coração, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, mudando a nossa vida, mudando a forma como a gente vive. Faz isso, Senhor, me ajuda a compartilhar essa palavra e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nas últimas mensagens, foi falado aqui pelo pastor Cleverson, por mim, por Jimmy também, assuntos relacionados à nossa vida de intimidade com Deus. Foi abordado nessas últimas, agora mais recentes, 2, 3 domingos para cá, assuntos como, por exemplo, contribuição, sobre oração, e no domingo passado o pastor Cleverson falou sobre jejum. E contribuir, orar e jejuar são exercícios da fé, disciplinas que nos ajudam a crescer espiritualmente, mas que estão bastante ligados com o nosso relacionamento diante de Deus, como a gente vive diante de Deus. E é interessante que todas as vezes que foi ensinado alguma coisa nesses domingos aqui sobre esses assuntos, sempre houve uma ênfase em se dizer que Jesus sempre se preocupou com o nosso coração, com a forma, com a motivação, com a atitude que nós temos ao vivermos a nossa vida cristã. Então, seja contribuindo, orando ou jejuando, Jesus falava, olha,
vocês estão fazendo isso para quem? Diante de quem? Qual é a motivação? Qual é a atitude? E nesse texto que a gente leu, também, por incrível que pareça, Jesus menciona a questão do coração. Ele fala lá no final, né, onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Jesus vai tratar então, a partir desse versículo 19 até o 21, sobre a questão da relação do cristão com os recursos, com o dinheiro, com a questão do mundo material. Ele vai falar sobre a ambição do cristão, de alguma forma. E é interessante que quando ele estava falando sobre contribuição, oração e jejum, ele tinha na mente dele a figura dos hipócritas e dos fariseus. Quando ele ensinou sobre aquilo, ele sempre falava, não sejam como eles, não sejam... Mas agora, o que está na mente de Jesus já não é mais o fariseu, mas é o sistema de valores dos gentios. É como os gentios vivem em relação aos recursos. Então é muito interessante. E ele começa fazendo uma exortação de uma maneira assim negativa. Ele diz, não ajuntem riquezas aqui na terra. Não ajuntem tesouros aqui na terra. Não ajuntem coisas materiais aqui na terra. Vamos colocar assim. Riqueza, tesouro, envolve dinheiro. É verdade. Mas não somente o dinheiro. Aqui está em jogo também, quando Jesus fala, não ajuntem riquezas aqui na terra, ou riquezas da terra, está em jogo também aqui a questão de honra pessoal, né, de posição, de status. Está em jogo aqui os cargos e os títulos que as pessoas adquirem na vida delas. Está em jogo aqui a questão do próprio trabalho do ser humano. Em outras palavras, o amor a qualquer coisa que comece e que termine aqui nessa vida onde tudo é incerto. É nesse sentido que Jesus está falando, não ajuntem riquezas aqui na terra. Porque, de fato, assim, Deus não é contra, isso é uma verdade, Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra os bens. E nem ele estava ensinando aqui que os discípulos tinham que ser miseráveis, pobres, né, de hipótese alguma, ou preguiçosos. Não. O problema aqui é que Jesus está alertando a igreja, nós, os discípulos dele e os seus apóstolos na época, em relação a colocar o coração nas riquezas da terra, que é uma coisa diferente. Quem deixa o seu coração seguir as riquezas da terra como a coisa mais importante da vida, vai perdendo gradativamente a conexão com a eternidade. Quem se deixa iludir pela beleza, pela atração e por aquilo que a riqueza da terra pode proporcionar, tende a se distanciar de Deus. Quando isso é a prioridade do ser humano, ele já começou a dar as costas para o Senhor. Jesus está alertando os discípulos sobre o perigo de a gente limitar as nossas ambições, os nossos maiores interesses e as nossas esperanças apenas nas coisas dessa vida. E eu e você sabemos que a gente veio nu para esse mundo, não tínhamos nem roupa, né? Nascemos nuzinho e vamos voltar com roupa porque é da nossa cultura, né? Nos vestem quando a gente vai partir. Mas a gente daqui não vai levar nada, porque mesmo com a roupa, ou com a joia, ou com um título, qualquer coisa que coloquem ali para a gente, aquilo vai se deteriorar, quando a gente tiver sido já sepultado. Então, é bom a gente lembrar que acumular tesouros aqui na terra é algo que não vale muito a pena. Nós vamos caminhar e você vai entender um pouco mais sobre essa passagem. Porque Tiago diz que a nossa vida é semelhante à neblina e é semelhante à erva do campo. Então, em outras palavras, nós somos seres simples,
criados por Deus para termos uma vida simples. Simplicidade não é sinônimo de pobreza nem miséria, é simplicidade. É não se ficar ostentando, se achando demais por qualquer coisa que tenha ou tenha conquistado. Então, assim, Tiago diz, olha, vocês são como uma neblina, né? Vocês estão aí, a vida de vocês é incerta, rapidamente você pode passar daqui para lá, sem menos esperar, você pode fazer milhares de planos e talvez não cumprir muitos deles. Então, é como uma erva que está ali bonitinha crescendo, e de repente vem um sol escaldante, e de ventos e tempestade destrói. Então, assim, não adianta acumular tesouro aqui, tesouros da terra, porque a nossa vida é rápida, é passageira. Não vamos levar nada daqui para frente. E nesse sentido, a palavra de Deus nos assegura que as nossas obras, sim, aquilo que nós fazemos em Cristo Jesus, através de Jesus, uma vez que Jesus está dentro da nossa vida, isso sim, e os filhos que nós conseguimos gerar pela graça dele, através do amor dele, para Deus, não filhos apenas de sangue, mas filhos espirituais, isso sim vai ser contabilizado como tesouro no céu. E Cristo, quando ele voltar, ele vai deixar isso muito claro para a igreja. Então, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, essas anotações estão no seu informativo, diz assim, João tendo uma visão do céu. Então, o apóstolo João, eu ouvi do céu uma voz do céu, que disse, escreva isso. Felizes as pessoas que desde agora morrem, olha que interessante, morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Ou seja, tudo que eu faço, depois que eu entrego a minha vida a Jesus, tudo que Jesus faz, em outras palavras, através de mim, né, toda a manifestação dele, seja como a Edileuza falou aqui, um sorriso, um abraço, seja dar um pão, uma água, comprar uma casa, seja orar por uma pessoa, levá-la a Cristo, seja acompanhar essa pessoa até que ela possa acompanhar outras pessoas, aprenda a caminhar com Jesus. Tudo isso Deus está vendo. O Pai que vem em secreto está contabilizando. E o Espírito diz, é verdade sim. A pessoa que morre vivendo desse jeito, com essa consciência, Deus está olhando e ela vai descansar mesmo. E Deus vai abençoar ela por causa daquilo que ela fez. O outro texto, 1 Tessalonicenses 2,19, diz, afinal, quando nosso Senhor Jesus vier, disse o apóstolo Paulo, vocês e ninguém mais são de modo tão especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, vocês, igreja, vocês, pessoas que eu tive o privilégio de levar a Cristo, ou tive o privilégio de apenas cuidar de algumas de vocês, porque vocês já vieram, né, andar comigo, andar onde eu estava, já tinham recebido o Salvador, vocês são o motivo da alegria, da minha vida, do meu ministério, daquilo que eu estou fazendo. E Deus, né, vai me dando vitória à medida que vocês vão tendo vitória. Então, assim, riqueza verdadeira é aquela que a gente constrói com Cristo e que você vai desfrutar dela na eternidade. As riquezas da terra são passageiras, são instáveis, são inseguras, são incertas e não mudam nada na eternidade. Então, depois que Jesus adverte os discípulos falando, olha, não ajuntem, acumulem riquezas na terra ou da terra, ele diz o seguinte, de forma positiva agora, ajuntem riquezas no céu. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você precisa acumular riqueza no céu. Acumular riqueza no céu, irmão, tem a ver com
com você possuir os valores do reino do céu. Se acumular riqueza na terra, se a gente fosse pensar em dinheiro ou em bem material, é acumular imóvel, ou dinheiro, ou ouro, ou pedra preciosa, qualquer coisa assim, ou gado, ou soja, ou sei lá o quê. Se riqueza da terra é acumular isso, por outro lado, riqueza no céu é acumular tudo aquilo que no céu é um valor, é algo que é importante. Mas também significa você não só ter os valores do céu na sua vida, mas é você também procurar ter o estilo de vida do Rei dos Céus, que é Jesus. Então, ser rico no céu tem a ver com você ser parecido com Jesus aqui na terra. Se você buscar ser uma pessoa, ou permitir que o Espírito de Deus se manifeste em você através do amor, através da alegria, através da paz, através da paciência, através da delicadeza, através da bondade, da fidelidade, da humildade. Eu estou fazendo aqui uma relação de Gálatas 5 e do domínio próprio. Você está se tornando uma pessoa cada vez mais rica para Deus. Mas significa também acumular riqueza no céu, fazer coisas na terra que tem seu reflexo, e como eu disse, tem o seu resultado, ou você vai desfrutar lá em cima. E aí você fala, mas como é que é isso? Como alguém faz alguma coisa aqui que tem a ver com lá em cima? Eu já falei algumas. Os valores do reino, se parecendo com Jesus, ou permitindo Jesus fluir, viver, caminhar através da sua vida. Mas Paulo vai falar em 1 Timóteo, é uma citação que também está no seu informativo, depois você pode acompanhar, no capítulo 6, de 17 a 19, o seguinte, preste atenção, bem interessante. Aos que têm riqueza neste mundo, ou aos que são ricos, né, com as riquezas da terra, ordene, é uma palavra de Paulo ensinando a Timóteo para cobrar isso dos ricos. Ordene que não sejam orgulhosos, que é uma tentação da riqueza, né? Que não ponham a sua esperança nessas riquezas da terra, pois elas não dão, preste atenção, segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. E aí a gente pensa assim, nossa, dar coisas em grande quantidade, a gente já pensa que é dinheiro ou vaca, ou carneiro, sei lá o quê. Mas não é. Mande, olha o que Paulo diz para Timóteo, mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida verdadeira, a verdadeira vida. Amém? Olha só, gente, é muito prático isso aqui. Paulo está dizendo o seguinte, que tem gente que é rico na terra e miserável no céu. Mesmo que não chegou lá, e mesmo que talvez nem chegue. Paulo está dizendo o seguinte, se a pessoa for rica aqui e não andar segundo os princípios de Deus, mesmo que ela vá um dia para o céu, ela vai ser uma pessoa que não soube fazer depósitos, já que nós estamos falando de riqueza, lá no reino do alto, de cima. Então, assim, é comum isso, em que a gente fique buscando a riqueza da terra e muitas vezes, por tê-la ou até adquiri-la, ou na busca dessa riqueza, a gente fica empobrecendo a nossa vida e a nossa relação com Jesus. Paulo diz também que as riquezas da terra não dão nenhuma segurança. E a gente sabe, o Brasil já passou por algumas mudanças de plano econômico que deixou gente milionária a pé. E também não precisamos falar dos planos econômicos. Vamos falar do Ike Batista, né, que estava entre os 10 e já, sei lá, eu com a nota dele agora, em que 1000 ele está, ou em que centena ele está.
Então, riqueza não traz segurança. Ajuda, óbvio, mas não traz segurança. Você pode ter muito dinheiro e morar num condomínio fechado, mas alguém que queira fazer um mal para você, se não for a misericórdia de Deus, os anjos do Senhor, pega você fora do condomínio. Não precisa nem alguém perseguir você. Nós podemos ser muito ricos financeiramente, temos tudo que a gente precisa e mais um pouco, e levarmos um tiro de bala perdida. Então, ir para o melhor hospital do Brasil e morrer lá. Então, riqueza não traz segurança. Aí você fala, mas isso é relativo. Não é relativo. Relativizar o que Deus diz é que é uma coisa que a gente não deveria fazer. O problema é que muitas vezes a gente quer ler a Bíblia com as categorias materialistas ou humanas, ou filosóficas. O que a Bíblia diz é verdade, ponto final. Se você é um seguidor de Jesus, você tem que confiar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz isso, que não há segurança na riqueza. E Paulo tinha essa segurança, convicção e ousadia em falar isso, porque ele pensava com a mente de Cristo. E se eu não pensar com a mente de Cristo, a minha vida não vai ser transformada. E se minha vida não for transformada, eu não vou estar vivendo e conquistando e fazendo a vontade de Deus e me tornando uma pessoa rica para Deus. Então ele mostra para Timóteo o seguinte: a igreja tem que se enriquecer? Sim. Mas como que nós nos enriquecemos no reino de Deus? Boas ações, generosidade e capacidade para repartir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais eu e você tivermos, mais nos será cobrado essas três questões. Nós não estamos falando aqui de salvação, que ninguém vai para o céu porque faz boa ação, é generoso ou reparte os bens com os outros. Eu tenho 10 casas, vou doar uma para um parente. Não, não é isso. Nós somos salvos para vivermos uma vida de boas ações. Não somos salvos pelas boas ações, nós já ensinamos isso aos irmãos. Mas nós estamos dizendo o seguinte, que se nós somos de Jesus e queremos prosperar, então nós temos que ter ações corretas, temos que ser generosos ou boas ações, temos que compartilhar com as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. De maneira prática, eu fico pensando assim, eu estou dando uma coisa bem prática do meu coração. O que adianta você ter um armário e ter 200 camisas, 150 camisas? Sei lá, tenha 10, 7, 11, 15. Mas em vez de ficar aumentando o armário, diminui as roupas. Quantos pés os irmãos têm? 2. Irmão, compra um sapato preto. Eu tenho um preto lá que eu ganhei do meu pai. Tem 15 anos. Estava ontem na formatura. Você disse que eu comprei a semana passada. Não vou comprar outro. Para quê? Só quando aquele estragar. 3 preto, 4 marrom, 5 um vermelho. Agora um da moda que é o verde, um azul. É uma centopeia, não é um ser humano. Então, estou falando sério. Aí, você está entendendo o que eu quero dizer por simplicidade, ser enriquecido segundo a vontade de Deus? Irmãos, há muito prazer em você ter uma vida centrada em Cristo e não em você mesmo. Eu disse aqui uma vez que aquele homem sem braço e sem perna, que quase veio aqui em Cidade do Leste, infelizmente ele foi acometido por uma malária e não pôde vir. Dengue, malária, e acabou não podendo vir, teve Assunção. Nick, Fujisik, sei lá como é que é, Futique, eu não sei a pronúncia. Mas ele falou assim que as pessoas que ele conhece mais deprimidas, mais infelizes, são extremamente milionárias e ricas. E as que ele conhece mais felizes são extremamente pobres. Durma com isso. Eu não estou dizendo que a felicidade está na pobreza, longe disso. Eu estou dizendo que uma pessoa viu no rosto e na expressão física de pessoas que ele já viajou em muitos lugares do mundo, isso, constatou e escreveu. E o que eu tiro daí é o seguinte, não é, irmão, venda tudo e traga aqui para 100. Longe disso, está amarrado, em nome de Jesus. Mas irmãos, entenda que na simplicidade existe felicidade. Na simplicidade existe poder. Na simplicidade existe prazer. Na simplicidade existe
louvor a Deus. Então, aprenda a ser desapegado. Uma outra coisa, quanto mais apegado você for, mais fácil você se torna presa do diabo. Se você ficar preso a um diamante que você tem na sua casa, você vai morrer com aquela preocupação, porque é um diamante. Se ninguém pode ver, ninguém pode pegar, ninguém pode saber se é ouro, se é carro. Se é o carro, o seu bem maior, é rapidinho para você se contrariar. Basta uma pessoa desavisada, vai lá e dá uma pancada. E você já... Então a gente não pode se apegar a essas coisas. Sabe, a vida faz sentido quando eu e o meu próximo estamos crescendo em todos os aspectos da nossa vida. Olha para Jesus. Por que ele não teve tantas coisas? Você já parou para pensar nisso? Será que é porque ele queria dar uma de pobretão? Ou dizer, viva os pobres, viva os pobres? Não. Ele até falou, olha, pobreza vai ter sempre no mundo. Sabe por quê? Volto a repetir o que eu estou dizendo para você. Quanto mais coisa você tem, mais impedido você fica de se movimentar. Mais preso você fica nesse mundo. E Jesus não queria ficar preso a nada, nem a casa, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. O fato dele não ter onde reclinar a cabeça dava a ele a mobilidade que ele precisava. Vou aonde o Pai me enviar, fico aonde o Pai abrir um local para eu dormir e vamos embora. Não estou propondo aqui, irmãos, que os irmãos façam isso. Óbvio que não, mas assim, veja como a simplicidade é importante. Então, você quer ter leveza na vida, mais mobilidade, mais tranquilidade, menos despesas, diminua as coisas que você tem. Uma casa de 200 metros, de 500 metros é ótimo, mas gasta-se a mesma quantia para manter ela limpa. Então, assim, e a gente está num mundo que a gente olha isso, porque a gente é ocidentalizado, nós estamos no Ocidente, nós estamos americanizados. Mas quando o Ben Wong vem aqui, que a gente almoça, senta e janta com ele, a gente fica surpreso, que é um cara que viaja o mundo inteiro, mora num país onde tudo é muito pequeno. Os espaços são pequenos e eles vivem bem. Eles não são mais infelizes do que a gente. Então, assim, dentro de cada contexto, de cada família, de cada coração, deixe que o Espírito de Deus fale com você. Onde você pode se tornar mais simples? Agora, se eu cresço e meu irmão diminui, isso é maligno. Deus se alegra quando eu estou crescendo e fazendo os outros crescer. Esse materialismo egoísta, maligno, diabólico, é tipo assim, eu vou enriquecer, meus irmãos, vai ficando para trás. Meu irmão, se você tem 3 televisões e tem alguém que é do seu contato, da sua amizade, que você ama, tem carinho, que não tem nenhuma, desculpa, eu estou rasgando meu coração, pergunta se para ele é importante a televisão, fala, cara, eu quero te abençoar, dá uma para ele. Você conhece alguém que está morrendo de calor, você tem ar-condicionado, um ventilador que você nem usa, mas está parado lá, dá. Se não está parado, compra um novo e dá. Aquilo que para você, a gente já viu em propaganda, né, que para você não serve mais, é uma coisa da última moda para alguém, é uma coisa de alta necessidade. Então vamos crescer juntos. Sabe uma coisa que eu gostaria muito de ver na igreja de Jesus? As pessoas ajudando as outras a prosperar em todos os aspectos, inclusive econômico. Mas eu vejo um espírito de cobiça, de ganância, de individualismo. Eu não estou falando daqui, eu estou falando do sistema do mundo, que é mais ou menos assim, eu quero descobrir o caminho onde eu vou tirar aqueles diamantes, mas não conto para ninguém, aquela fonte é minha, eu vou ser milionário, Deus me fez prosperar, posso abençoar muitas pessoas. Esse não é o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho é eu ver como as coisas estão caminhando bem na minha vida, ensinando o meu irmão a caminhar bem na vida dele. É impossível esquecer aquele testemunho daquele pessoal que o Ediléo falou lá, aquele cara que era dono de uma indústria e começou a chamar pessoas da igreja, treinar, e aquelas pessoas que viviam uma miséria, eram irmãos em Cristo.
Fala, não, vem cá, vamos dar emprego para você, vamos te treinar, te capacitar, cara. Você agora vai ganhar o teu salário, você vai, à medida que você vai produzindo, você vai ganhando e a pessoa crescendo. Isso é evangelho. Isso são maneiras práticas, essas são maneiras práticas de a gente enriquecer no céu. Isso é reino, isso é vontade de Deus, isso é vida centrada em Cristo. E não um aprisionamento a um estilo materialista, egoísta de viver, que destrói a nossa espiritualidade e que nos afasta do Senhor. Se nós amarmos mais as riquezas da terra do que ao Senhor, a Bíblia diz que o Pai não vai estar na gente. Está lá em João. Pois tudo que há no mundo, presta atenção, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, pois tudo que há no mundo, fala para ela, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas é do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora diz para ele assim mais uma vez, olha para ele, os homens podem olhar, não fiquem acanhados, Edileuza já falou que não precisa ficar constrangido. Fala assim para o seu amigo, eu quero que você permaneça, meu irmão. Eu quero que você seja rico para Deus. Ok? E a terceira coisa, estamos terminando, que Jesus coloca aqui. A primeira então foi não ajunte riquezas na terra, depois ele fala ajunte riquezas no céu. E a terceira coisa que ele vai dizer é, preste atenção que isso é muito importante. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aqui tem um negócio precioso, que é um princípio, não muda. Quem segue quem? O tesouro segue o coração ou o coração segue o tesouro? Responda aí para o seu irmão aí. Quem segue quem? O tesouro segue o coração ou o coração segue o tesouro? Vou ler o versículo bíblico. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Jesus está mostrando o seguinte, o coração segue o tesouro, né? Está no seu informativo, está bem alto, bem em caixa alta aí, se você não tinha visto. O coração segue o tesouro. Em outras palavras, a vida segue os valores. Em outras palavras, nós acabamos mais próximo daquilo ou de quem a gente ama de verdade, de quem a gente gosta. E a pergunta que cabe aqui, é lógico, é onde que está o meu tesouro e o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Se o seu tesouro for Jesus, você vai querer estar mais perto de Jesus. Se o seu tesouro for o reino de Deus, você vai estar envolvido e comprometido com isso. Se o seu tesouro não for, o seu coração, a sua vida, vai estar onde está o seu tesouro. E essa é uma questão séria, porque dificilmente o nosso coração vai estar em Deus se também a forma como a gente lida com o dinheiro e com os recursos que Deus nos dá não estiver nele. Se Deus me abençoou por herança, ou me abençoou porque eu sou um profissional e ganhei muito dinheiro, amém. Isso é bom, isso é bênção. Mas se eu não souber lidar com tudo isso que Deus me tem dado, eu posso me perder. Por isso a Bíblia diz mas fala muito sobre dinheiro, sobre recurso. Porque dinheiro, trazendo agora para uma forma mais específica, o dinheiro mesmo em si, ele se torna, e o pastor Cleveson pregou muito bem sobre isso, quando ele falou sobre o dinheiro, quando se torna um Deus, ele se torna com muita facilidade o Deus da vida de uma pessoa. E é por isso que Jesus fala sobre isso. Onde está o teu tesouro? Quantas vezes você e eu
ficamos apegados com as coisas do mundo? Quantas vezes a gente tem que lutar para se desvencilhar daquilo, ou para não entrar dentro daquele curral de consumismo? Quantas vezes a gente tem que lutar com isso? A gente tem que lutar com isso sempre, quase todo dia. Porque todo dia o mercado bombardeia no meu coração e no seu coração coisas que a gente pode comprar e que, se nós as tivermos, seremos mais felizes. E então a gente entra numa luta. E aí a gente se vê exageradamente envolvido com essa luta, gastando um monte de tempo de preocupação com respeito a esse assunto. Quantas vezes a gente fica embriagado com o fato de que a gente tem ou que pode ter ou possui alguma coisa, e às vezes a gente até meio que fica se comparando com outras pessoas que têm como a